Tá, do oitavo ano. Hoje, dia 1º de setembro de 2020. Olha que interessante. Semana da Pátria, nossa quarta videoaula, livro didático de Geografia e as avaliações como foram no oitavo ano. Espero que todos tenham saído bem. Acredito que sim. As notas mais tarde ou futuramente estaremos divulgando para todos vocês, tá ok? Porém, hoje é nossa quarta videoaula. Eu quero que vocês abram um livro de vocês, didático de Geografia, na página 198, 197, 198, nós vamos falar sobre o continente americano. Olha que interessante, oitavo ano. Nós vamos falar hoje sobre o continente americano. Professor, o continente americano é o que nós residimos? Sim, é o continente onde nós habitamos, é o continente onde abarca os oceanos Índico e Pacíficos, e também é o continente que está localizado no extremo sul do planeta Terra, onde nós temos os países andinos, os países platinos, os países anglo-saxônicos, os países, que é o nosso caso do Brasil, o país totalmente voltado ao litoral e também banhado por nosso Oceano Pacífico. É isso, pessoal. Muito interessante de vocês saberem, oitavo ano, que a regionalização espacial do continente americano, ele se une na parte norte e sul, não é isso? Segundo maior continente em extensão territorial. A América possui 42 milhões e 550 mil quilômetros quadrados. Só o Brasil possui uma área de 8 milhões, pessoal. Olha que interessante. O Brasil é constituído como uma nação, a maior nação da América do Sul, certo? É constituída como a maior nação da América do Sul, com 8 milhões de quilômetros quadrados, dentre os 44 que a América do Sul possui, ou que o continente americano possui. A massa continental americana se estende por todas as latitudes, de sul a norte, em aproximadamente 15 mil quilômetros de extensão. Alonga-se desde o paralelo 56 graus ao sul, na proximidade da região Antártida, até o paralelo 71 graus ao norte. Então, tanto corresponde na bússola ou na rosa dos ventos ao hemisfério sul como ao hemisfério norte, certo, gente? Então, podemos dividir o continente americano em três conjuntos diferentes. Vamos lá. Quem são esses três conjuntos diferentes do continente americano? O primeiro, América do Norte. E o que é a América do Norte? Porção do espaço americano composto por Canadá, Estados Unidos e México. Então, no continente americano, nós temos três países de fundamental importância, tanto econômica, como histórica, como cultural. Estados Unidos, o chamado Tio Sam, o Canadá e o México, certo? Já na América Central, o menor dos três conjuntos regionais da América é subdividido em duas porções distintas. Uma porção continental ou istmica, constituída por 7 países, e outra insular, composta por um conjunto de ilhas. Essa porção também pode ser denominada de Antilhas ou Caribe. Então, geralmente a América Central, gente, é onde comporta os países caribenhos, certo? Ou os países antilhos. São os países acolchoados pelos mares, certo? Pelos grandes oceanos e também pelas grandes praias, gente, certo? Quem não queria ir frequentar um país desse lá no Caribe? Olha que interessante, o oitavo ano, não é isso? Um país totalmente natural, de característica bem diferente da nossa, porém de pessoas totalmente civilizadas a um comportamento europeu. Não esqueçam disso. Muitos países do Caribe, eles são ocupados por
pessoas que vêm, turistas que vêm da Europa e também da Ásia, principalmente da Europa, procurar o meio natural mais viável. Nas Antilhas, nós temos as pequenas Antilhas ou grandes Antilhas. Por sua posição geográfica entre a América do Norte e a América do Sul, constitui-se uma espécie de elo entre elas. Na América do Sul, porção da América que começam em terras colombianas e compreende territorialmente 12 países soberanos e um departamento de ultramar da França. A Guiana Francesa, além das Ilhas Malvinas, arquipélago localizado no Oceano Atlântico, próximo da Argentina, mas ocupado pela Inglaterra, que o transformou em território ultramarino. Na página 199, oitavo ano, vocês têm os mapas da América do Norte, Central e do Sul. Acima nós temos a América do Norte, constituída por Canadá, Estados Unidos e México, os principais países, certo, pessoal? Então, esses principais países que compõem a América do Norte, eles são também entrelaçados através de sua cultura, através de sua economia e também através dos seus fatores históricos, certo? Quem não conhece ou deixou de conhecer a cultura mexicana, que são pessoas totalmente civilizadas, mas que têm um comportamento totalmente artístico, né? Quem nunca assistiu Chaves, quem nunca assistiu Chapolin, olha que preste atenção que são todos personagens mexicanos, de uma cultura mexicana tradicional da televisão. Há muitas décadas atrás, eles eram as representações infantis no mundo, certo? Então, e a Disney nos Estados Unidos? Quem nunca ouviu falar da Disney, certo? Um mar de alegria, né? Um mar de gratidão, como se diz a expressão mais robusta do sentimento, que é ver os desenhos animados através do Mickey e Donald, certo? Através do Pateta e através de outros personagens que tanto nos influenciaram em nossa o quê? Em nossa infância, oitavo ano. Vocês, acredito que todos vocês tenham compartilhado de uma bela infância de desenhos, de bonecos, certo? De grandes virtudes culturais que hoje já não existem mais nos dias atuais. Então, mais abaixo nós vamos ter a América Central, gente, constituída pelos países antilhos, como eu acabei de falar, e os países caribenhos, todos banhados pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Não é isso? Nós temos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Honduras, Belize, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico, certo? E o Panamá, certo? Que é um canal bem extremado, já com a Colômbia, certo? Mais embaixo nós vamos ter a nossa América do Sul, onde estamos localizados, certo? Que constitui 9 países. Quem são eles? Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina. Nossos 10 países constituem a nossa América do Sul. De novo, Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina, além dos 3 representantes europeus, gente, que são os países que fazem fronteiras com o nosso país: a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, todos colonizados por povos europeus, franceses, espanhóis e holandeses, certo? Na página 200, vocês vão ter o relevo e a civilização da América. Como é esse relevo, professor?
lá todo o continente, que cobre todo o continente americano. A diversidade do relevo americano é em virtude dos fatores endógenos que estabelecem cada país do continente americano. Olha só, nós somos divididos em 3 Américas, a do Norte, a Central e a do Sul. Porém, a diversidade de relevo ele se sobressai entre essas três divisões do continente americano. Não esquecendo que fatores internos e fatores externos, a América apresenta porções onde as altitudes são bastante modestas, facilitando a ocupação e o desenvolvimento de várias sociedades. Em oposição, em outras áreas do continente, nós temos as altitudes são bastante elevadas, servindo de refúgio para os grupos que desenvolveram formas sociais diferentes. De maneira geral, podemos dividir o relevo americano em 3 grandes conjuntos: o oriental, o leste, o ocidental, o oeste e o central, certo? Relevo da porção oriental ou leste. Essa região, gente, é constituída por diversidades de relevo e altitude